Oi, Cris. Tudo bem? Como é que tá o som? A Adri entrou. Então, boa tarde para quem chegou e vai chegando. Adri, a hora que você quiser entrar. Vamos lá. Cris, você que é nosso ouvinte, o som tá legal? Oi, Adri. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Deixa eu só pegar o fone de ouvido, que esse telefone eu não... era outro. Tá Peraí. bom, vai lá. Não, é só esticar o braço. A gente tem Deixa eu uma ouvinte colocar. por enquanto, que é a Cris Gomila, você não a conhece, mas ela disse que o som tá ótimo. Ai, que bom. Eu vou pôr o meu fone, vamos ver como é que fica. A Kelly chegou. Oi, Kelly. O pessoal tá entrando aí. Ai, é uma delícia quando vão entrando, né? Nossa, e Ah, essa lareira atrás de você, que eu delícia. acendi para falar com você, Ai, amiga. que delícia. Olha só, Aí sim, hein? Esse seu fundo de tá um tela é friozinho imbatível. aqui. Quanto tempo, Kelly? Oi pra você. Oi, E Eli, aí? você me ouve? Eu Ah, coloquei o fone. escuto super bem. Tá ótimo. Eu Você te tá me ouço. ouvindo? Ah, então tá Ah, bom. que bom. Deixa eu ajustar. Tá Estou te ótimo, ouvindo Dri. perfeitamente. Estamos aqui na nossa Que live. delícia! Que hoje eu convidei a Adriana Vico, que é minha amiga há muito tempo, não precisa falar quanto, o importante é que e eu nos conhecemos há bastante tempo, para ela topar essas minhas viagens aqui, né, Adri? É verdade. Ai, a doutora Elizabeth entrou. Mas, na realidade, eu que pedi para ser mais amiguinha da Eli. Foi numa fase bem específica da minha vida. Mas que bom que você pediu, porque foi uma das, ainda é, né, um grande presente para mim. É, é. Dri, fala um pouco de você. Quem é a Adriana Vico? Puxa, eu vi e estava pensando, normalmente eu não me apresento. Bom, eu sou uma buscadora. Eu falei, como é que eu vou me apresentar? Legal. Eu acho que minha vida inteira eu fui uma buscadora. Eu sempre gostei muito de estudar, de conhecer culturas. Eu era criança, amava geografia, não gostava dos mapas que mandavam a gente fazer no papel vegetal. Sim, Eu sou da época que fazia no papel sim. vegetal e a gente tinha. A Rússia era uma única coisa, tá? Então, Ai, ai. e eu sei que depois que eu cresci, eu fui, na realidade, desbravando essa questão de mundo, porque realmente eu gosto. E gosto muito de estudar, e sou sagitariana, sou psicóloga, sou administradora, faz 30 anos que trabalho com desenvolvimento humano. Acho que é isso, né, Eli? Ah, só para começar. Bom, mas a gente está aí num momento de pandemia, quarentena, confinamento. Você está aí, né, nesse lugar delicioso, confinada com a sua mãe. Conta para mim, Sim. como é que tem sido esse momento para vocês? Olha, eu cheguei aqui no dia 18 de março e eu voltei para São Paulo, acho que 3 vezes para resolver coisas, mas foram bate-voltas, né? É, Quando chegou março, eu vi que os meus trabalhos presenciais eu teria que cancelar. Eu não tive coragem já de fazer a constelação do dia 30. Eu estava, acho que dia 30, final do mês, eu não lembro que sábado Aham. que era. E eu falei, gente, eu não vou expor as pessoas, eu tenho muita preocupação em expor as pessoas. Eu falei, eu vou cancelar, mas eu vim para cá com uma mochila de roupa, uma mochilinha, e achei Otimista. verão ainda, Sagitariana calor, é otimista. calor, biquíni, coisas básicas, assim, uma mochilinha mesmo. E achei que eu ia ficar uns 15 dias, 20 dias mais tardar aqui. E menina, quanto tempo faz então do 18 de março para cá? Já Já esfriou? faz. Já esfriou, então eu acesso a lareira aqui, a piscina, mas você sabe que aqui os dias são bem gostosos. Os dias hoje estava meio fechadinho,
É que eu fico trabalhando, não dá para curtir, mas não daria para curtir o dia, assim. Mas eu estou trabalhando demais. Tá trabalhando mais do que você trabalhava antes? Você sente isso? Tô, Eli, porque eu acho que a pandemia me tirou de uma zona de conforto. De repente, coisas que eu sempre gostei, desse contato com as pessoas, de sala de aula, os meus trabalhos, você conhece de constelação, todo mundo abraça, beija, chora, funga um no pescoço do outro, e a gente gosta de estar ali, e de repente tudo isso sumiu, e como é que eu vou cumprir minha missão, com meu propósito de vida de outra forma? Então, eu acho que eu entrei na primeira semana, 10 dias, eu fiquei nessa que as coisas vão voltar. Então, meio que curti mesmo, sabe? Assim, meio que umas fériasinhas, assim. Um E aí, sabático. um sabático de uma semana, assim, no máximo. E aí eu falei assim, bom, eu acho que não vai ser bem assim. Eu comecei a olhar isso com mais seriedade, como chegou, como que estava no mundo. Eu falei, gente, racionalmente vai ser uma transmissão atrás da outra, isso vai estourar e eu vou ficar mais tempo aqui. E como é que eu continuo o meu trabalho? Então, eu nunca aprendi tanto, acho que em tão pouco tempo. Isso é muito legal. É muito. Então, assim, eu lembro, quando eu resolvi fazer live, não tinha tanta live, ou eu não me ligava tanto nas lives, eu não sei. Aham. E eu tive que começar. Para você imaginar, eu nem sabia mexer no Instagram direito. O Instagram não era a ferramenta que eu mais usava. Eu gostava mais do Facebook para divulgar meus trabalhos e etc. Eu nunca priorizei muito o Insta. E, de repente, eu tenho que começar a aprender a fazer tudo. E é uma tecnologia, uma parafernália. E aí, compra tripé para fazer as gravações, Sim. compra a iluminação, compra... Eu não posso ter mais um computador só, eu preciso ter 2 computadores, porque eu trabalho com o Zoom, eu tenho que ter... Então, assim, eu já não tenho mais um celular, eu tenho 2 celulares, que tudo é backup, sabe? Sim. Tudo é backup do backup. Então, assim, muita competência desenvolvida e, assim, tentando passar tudo que eu aprendia para as pessoas. Então, na minha leva, assim, com o meu movimento, eu acabei empurrando um monte de gente conhecida também. Não, vamos participar da minha live? Aí, Não, e mas eu muita não gente sei que também, fazer. exato, que nem sabia como fazer. Não sei fazer. Eu falei assim, eu sei mais ou menos, vamos junto. E no começo era muita risada. Eu tenho uma amiga minha, que é a Patrícia, eu não sei se ela vai entrar, a Patrícia Vale. Gente, a gente começou isso junto, a gente mais dava risada. E a gente entrava na live e perguntava, pessoal, tem alguém aí que sabe como é que a gente faz isso? Ai, ai. Então foi aprendendo. Foi Eu aprendendo acho e hoje você está foi. super, você está dando até aula de live. Tô dando aula de live, eu tô dando uns empurrõezinhos nas pessoas, assim, eu tô E dando. E sobre, eu e acho sobre, legal. e sobre esse ponto de live, desse conteúdo online, das pessoas estarem trabalhando mais, junto com um outro lado, que as pessoas podem achar que elas não estão se sentindo tão produtivas. Existe um contraponto aí, né? Os extremos. Então, pessoas que acham que elas têm que fazer tudo porque tá todo mundo pedindo isso e pessoas que se sentem presas. Como é que você analisa esses aspectos, assim, psicologicamente falando? A pandemia, ela traz o quê, né? Nosso pior, nosso melhor? Como é que você vê isso? A pandemia, ela pode trazer o nosso pior e o nosso melhor. E aí é que tá a nossa escolha, né? Escolha. É a nossa escolha. Ela vai me trazer o melhor ou o pior? Quando começou tudo isso, eu comecei a dar algumas palestras de resiliência, tudo. Eu falei, gente, a pandemia vai trazer o melhor e o pior das pessoas. E eu acho que quem faz essa escolha é a própria pessoa. Eu, Adriana, defini que eu ia sair melhor disso. Uhum. Que eu ia utilizar essa possibilidade para expandir meu trabalho, que antes eu não pensava em fazer. Eu aprendi, então eu estava já fazendo vídeos desde agosto do ano passado, que foi uma meta, depois a gente entra Sim. nisso, se você quiser, você me pergunta e eu entro no detalhe de como foi a construção.
Mas agora eu falei assim, gente, eu tô com possibilidade de fazer parcerias com qualquer lugar do mundo, porque não tem mais distância. Não Verdade. existe mais distância. Então, esse treinamento que eu lancei Brasil e Portugal junto. É uma coisa que há 4 meses atrás eu nem teria dado esse passo. E aí a questão de você transformar o conteúdo todinho para o online dá um trabalho tremendo, porque é outra linguagem, eu tenho que pensar que eu não vou estar ali na frente das pessoas, que elas tenham como é que eu vou estruturar isso? Eu espero que eu tenha me saído bem aí. Com certeza, pode ter certeza. Então, mas é uma mudança, assim, novos aprendizados, assim, constante. Eu aprendi muito e tenho muito para aprender. Hoje mesmo, amanhã eu vou participar de uma live e eu fui chamada e a pessoa vai usar um app diferente. Eu falei, gente, me explica como é que funciona esse app? Porque o que eu estou usando, eu já estou meio chateada com ele, porque ele me deu pau na semana passada. Me explica. Então, é mais uma coisa que eu vou aprender. Sim. A gente aprende todo dia. Não, e eu acho que essa questão da abertura para aprender. E aí você me perguntou, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu acho que as pessoas não têm que fazer nada. Cada um sabe aonde aperta o calo. Né? Esse momento, o que eu posso falar é de mim, Eli. Eu não gosto de julgar as pessoas, assim, eu não gosto de julgar. Então, o que eu posso falar de mim? O que eu me deparei é com uma necessidade de transformar o meu trabalho. Né? Um movimento que eu já tinha começado, com produtos que já estavam pré-prontos há 3 anos e que eu tinha engavetado, né? E eu falei, gente, não tem época melhor para eu lançar esse curso do Spiritual Thinking, por exemplo. Não tem momento melhor, né? É disso que as almas hoje precisam, né? Eu falo de alma, você sabe qual é a linguagem que eu uso de alma. Então eu acho assim, as pessoas não têm que fazer nada. Eu acho que as pessoas têm os seus calos. Eu acho que essa pandemia vai apertar financeiramente muita gente ali. Eu não tenho dinheiro sobrando, não sou rica, nada, eu tenho que me sustentar, tenho que me trabalhar, mas tem pessoas que realmente vão passar por situações bem complicadas. Então essa pessoa, ela tem que se mexer e descobrir uma forma de se mexer. Tem outras que talvez estejam num estágio da vida que permita que ela usufrua este momento se curtindo, curtindo mais a família. Então, essa questão de qual é a resposta certa, eu não sei. Né? O que funciona para mim esse momento eu preciso ser vista. Esse momento eu, Adriana, preciso gerar conteúdo, porque eu já tenho uma credibilidade no presencial. Mas as pessoas não sabem quem é a Adriana. E quando a gente vai para outro país ainda, quem é essa Adriana brasileira? Né? Sim. Então mas eu tenho que me mexer. Linha, Dri, só para a gente fazer essa ponte, você falou do seu propósito. Então, fala para quem está ouvindo aqui, qual é o seu propósito, que eu acho lindo. O meu propósito é tocar, e eu choro toda vez que eu falo do meu propósito, eu tenho um problema sério com o meu propósito. Se eu tivesse, eu teria anotado e lido. Tocar o maior número de almas possível para fazer com que elas caminhem e cresçam no que for importante para elas. Né? Então, é muito nisso. Eu tenho 30 anos de desenvolvimento, eu tenho uma caixa de ferramenta, eu não sei tudo. Eu trabalho muito com parcerias para uma série de coisas, mas eu sei que eu consigo gerar movimento nas pessoas para que elas se transformem. E não é o que eu acho que tem que ser. Então, por exemplo, as pessoas precisam gerar conteúdo através de live. Eu não vou movimentar a pessoa para isso. Quando eu acho que isso pode ajudar a isso, eu tento movimentar. É isso que ela quer? Então, eu acho que esse meu propósito ele foi redesenhado no meio do ano passado, num curso do meu amado Paulo Avarenga, um curso do APP, de alta performance pessoal.
E foi ali que eu defini um monte de metas. Eu defini, foi interessante, só vou abrir um parênteses, porque minha sobrinha pediu um curso de inteligência emocional, e eu falei, esse cara eu confio, porque eu me formei na Califórnia com ele em coaching, porque tem muita gente blá 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 e gogó, né? Tem muita gente na minha área que é gogó. E eu falei, esse cara tem conteúdo, esse cara ele estuda com os melhores do mundo. Então é Daniel Goleman, o Tim Galloway, que foi a formação que a gente fez. Esse eu confio. E eu fui muito como tia coruja para apoiar as minhas duas sobrinhas nesse processo, porque é aquelas imersões que você fica lá das 9 às 11 e pula, né? E foi um processo maravilhoso de crescimento da minha conexão com as minhas sobrinhas, mas de uma série de me permitir falar, Adriana, se despe das suas achações, do que você já acha, porque eu sou uma pessoa muito trabalhada, porque, né, não é assim que as pessoas que trabalham com desenvolvimento se acham, né? Não eu, no caso, mas tem muita gente. Sim. E eu fui completamente despida e chorei muito do lado delas e abracei muito. E ali eu estabeleci metas, revi a minha missão de vida, meu propósito. Então foi um momento assim, encontrar a minha voz. E outra coisa das metas que eu coloquei nesse curso foi falar de espiritualidade, porque até o momento a espiritualidade estava muito forte em mim, sempre foi essa questão de espiritualidade muito forte em mim. E só que eu só ouvia assim, em empresa você não pode falar de espiritualidade. Ah, não, eu tive uma assessora de imprensa e ela falou, não vai falar de espiritualidade. Aí, ok, eu vou me encaixando nos quadradinhos, porque é assim que as pessoas fazem na sociedade, né? Vão encaixando a gente no que é mais vendável. E o ano passado eu falei assim, não, eu vou falar de espiritualidade, vou falar na empresa, e eu acho que isso que vai ser meu diferencial, essa é minha voz, essa é o que eu quero jogar para o mundo, isso é propósito, né? Então foi mais ou menos assim que começou lá, e a pandemia me deu uma acelerada. A pandemia te ajudou, ela acelerou, porque como você fala que você quer tocar a alma das pessoas, como você vai fazer isso sem se comunicar cada vez mais? E a única forma agora é essa, né? Sim, inclusive, a gente mesma, a gente retomou fortemente o contato. É muito louco isso. É muito louco, é muito louco. A gente está muito próxima por causa dessa conexão que a gente tem. Então, eu ouvi até um tempo atrás as pessoas falando assim, a tecnologia afasta. E eu sempre olhei com ressalva para isso. E não é tudo na vida, depende do seu olhar, da sua percepção e da forma que você conduz as coisas, né? Eu, como sou sagitariana, então se tiver astrólogos aí de plantão, e já faz o meu mapa, que é Sol e Lua em Sagitário, ascendente em Virgem. Tá fácil. Tá fácil, já dei meu perfil, assim, né? O que eu estava falando, que eu já falei e eu até me perdi. Não, você estava dizendo sobre a tecnologia que ela faz. Então, eu já tinha amizade com gente do mundo inteiro, porque eu viajo bastante, né? Viajava bastante, né? Viajava bastante, voltarei a viajar bastante, né? Desculpa, você falou para eu não fazer isso, mas eu não aguento. Pode fazer, faz. É que entrou o Walter Santiago, entrou um monte de gente amada que eu não consegui falar. Segurar, Adri, vai embora. A Laís, eu assistiria lives da Adriana todos os dias, Essa semana eu tenho 3 lives, Olha só. Olha a honra que eu tenho aqui. Dri, mas por que a gente falou isso da tecnologia? Então, aí é onde tem um ponto que você comentou comigo que ficou na minha cabeça, que é a questão do meio ambiente, da influência e do controle. Que você falou lá atrás das escolhas, mas eu queria que você situasse a pandemia e nosso comportamento com relação a esses três aspectos. Nisso que você falou também, que a tecnologia influencia, né? Sim. Esse é um conceito que eu já uso há muito tempo,
É, eu usava com um exemplo de furacão, terremoto, usava cada dia de um jeito, mas hoje em dia a pandemia me deu um exemplo, então para que vocês entendam esse conceito que ela está pedindo para eu explicar, vocês têm que imaginar 3 círculos, um abarcando o outro, né? Então eu tenho um círculo pequenininho, né? Que é o que eu chamo de círculo do controle, que é o meu controle pessoal. O segundo círculo que abarca e envolve esse meu controle, eu tenho o que eu influencio, né? Então, as pessoas mais próximas, os colegas de trabalho, o meu trabalho, as pessoas parceiros, então eu tenho ali um círculo um pouco mais próximo de influência. E aí eu tenho um círculo maior, que é o círculo do meio ambiente. E entendam o seguinte, esse círculo do meio ambiente, nós meros mortais, nós não temos controle. Então vamos entender dentro da situação da pandemia que a Eli me perguntou. Então, o primeiro círculo, que é o que eu tenho controle. O que eu tenho controle dentro dessa pandemia? Bom, então eu tenho controle de ter vindo aqui para a chácara, dia 18 de março, e dá um power no Wi-Fi, cabeia o que você tem que cabear, bota aparelho de Wi-Fi pela chácara e manda brasa. Tô bem aqui. Aí, o que acontece? Eu só comuniquei minha família, eu estou indo para a chácara. Não sei quando volto, não sei o que vai acontecer. Minha mãe, com 70 e poucos anos, também é impedida de ir trabalhar, veio para cá no dia seguinte. E nós estamos aqui. Não foi uma coisa assim, vamos juntas, vamos planejar, vamos, né? Então, entendam, eu só tenho controle sobre mim. Minha mãezinha hoje, talvez ela esteja ouvindo, ou ela se coloca, não sei, às vezes ela entra nas minhas lives. A danadinha foi para São Paulo hoje. Eu tenho um limite de influência com a danadinha. Não é tudo que eu tenho controle com ela. Né? Então, o controle eu só tenho sobre mim. Né? Então, a gente pode ter influência sobre outras pessoas, mas o controle eu tenho sobre mim. Então, sobre mim, o que eu tenho? Eu peço a quitanda, entrega aqui, eu vou no supermercado, vou para a cidade uma vez por semana, vou paramentada com roupa que eu chego, já tiro e lavo. O que está mais no meu controle? Lavar tudo que entra na casa, não pisar com o sapato da rua, tomei a vacina de gripe para não me confundir que eu estava com outra gripe, né? Vamos tentar evitar de ter que ir no hospital fazer exame. Esses são exemplos do que eu tenho controle, né? A influência, vamos lá, mamãe, meu irmão que tem a loja junto com a minha mãe, como ele toca o negócio ou não, as minhas sobrinhas, os meus parceiros de negócio. Essas pessoas, talvez pela proximidade comigo, eu consiga influenciar. Né? Vamos ficar todo mundo juntinho lá na chácara? Talvez eu consiga, mas não é certeza, tanto que não foi possível. Então, a gente tem que entender que eu só atuo sobre mim, influencio alguma coisa, mas eu não tenho o mínimo controle sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Que tipo de controle eu tenho? E aí é que entra uma chavinha que eu mudo para que eu me sinta menos impotente, né? Que eu acho que é nisso que você queria que eu chegasse, né? Eu me empodero do que eu tenho controle e consigo entender que dentro do que eu tenho controle, eu estou fazendo todo o possível. A gente não tem controle se eu, por mais cuidado que eu esteja tendo aqui na chácara, eu posso pegar uma mercadoria no supermercado, que a pessoa acabou de espirrar, eu sem querer, eu coço o olho, mexo no cabelo direto, é inconsciente. E por mais cuidado, eu acabo pegando, né? Então, eu tenho que ter essa tranquilidade de entender exatamente o que eu posso fazer. Ponto. E não ficar nervoso com o outro porque ele não quer fazer o que você quer que faça,
né? O pessoal vira assim, você tem que segurar a sua mãe em casa. Eu falei, eu segurar? Primeiro a gente só veio com... eu vim com um carro e depois ela veio com outro. Como é que eu vim pra cá? Ai, não lembro agora. Eu sei que depois meu carro foi pro funileiro e agora eu tô com os 2 carros aqui de novo. Pra quê? Pra que ela não fique presa pra ela fazer o que ela quiser. Né? Exatamente. O pessoal, você segura? Eu não seguro, minha mãe é um trovão, assim, minha mãe, se eu sou assim agitada, mamãe é 10 vezes o que é a Adriana, né? Para você imaginar, eu sou a mais tranquila da minha casa, tá? Nossa, fica a dica, fica a dica. Fica a dica, fica a dica. Mas é exatamente. Mas ficou claro, Eli, essa questão? Claro. Porque daí eu me apodero do que eu tenho controle e entendo o poder que eu tenho dentro desse processo. Né? Exatamente, Ponto. porque aí a gente não se deixa também... coisas fora do controle, como a pandemia ou o comportamento das outras pessoas afetarem a nossa vida de forma, por exemplo, que as pessoas fiquem deprimidas ou em pânico, ou tendo crises de ansiedade, porque elas não sabem o que vai acontecer. Então, quando a gente fala de deprimida, com as emoções, a minha emoção está aflorada, mas ela tá aflorada pro choro. Então, é tipo assim, se minha sobrinha entra... Outro dia meu irmão entrou na live e eu comecei a chorar, porque fazia muito tempo que eu não via meu irmão. Então, cada pessoa, a emoção vai aparecer de uma determinada forma. O que as pessoas precisam entender é que se tem algo muito exacerbado, o que você está acionando? Você está acionando, provavelmente, inconscientemente, algum processo anterior, inclusive da sua tenra infância. Né? São pequenos traumas, decisões, estabelecimento das nossas crenças limitantes lá atrás, e que a gente vai levando ao longo da vida, e esse é um papo para uma live inteira, não dá para eu... só isso aí é um papo para uma live inteira. Mas se hoje está aflorando, é porque eu tenho esse conteúdo estava debaixo do tapetinho, né? E eu não estava mexendo nele. Por quê? Porque eu trabalhava o dia inteiro, ligava o piloto automático e vamos embora. Que é o que aconteceu com muitos relacionamentos. Quando começou a pandemia e que eu vi que ia ser mais demorado, 2 coisas eu falei: vai ter um monte de bebê nascendo e vai ter um monte de casal separando. Porque não é fácil você conviver 24/7, porque você pode estar casado, você é casado com uma pessoa que eu adoro, sagitariano. Sim, só ele não ser tá... casado. Ele tá na live, eu já vi que ele não. entrou. Ah, não ele tá no outro call, não. Eu não vi acho ele que ele entrando. entrou. Eu acho que ele entrou. Então, só de você ser casada com um sagitariano, a sua vida já é um mar de rosas. Sagitariano não é. Sagitariano é super gente boa, ele. Olha, a Tavânia, minha amiga, você não a conhece, ela disse que ele deu até oi. Gente, eu não vi, desculpa, que eu estava tão focada aqui. Eu tô de olho. Eu não aguento, eu fico conectada nessas coisas. Falou aqui que se afloram, pois a crise acentua esses sentimentos. Isso, exatamente. Acentua esses sentimentos que durante a vida inteira a gente falou, não vou mexer. Outro dia eu fiz um curso, não era uma live, eu fechei um grupo para poder ajudar com o medo do Covid usando a técnica do EFT, que é Emotional Freedom Technique, né? E eu fui oferecer para o mundo. Eu acho que a gente tem que oferecer para o mundo as coisas que a gente tem. É claro que a gente precisa sobreviver, a gente vai ganhar, né? Também eu preciso sobreviver, mas parte desse meu conhecimento eu posso oferecer para o mundo. E numa das pessoas, tinham umas 25 pessoas que eu fechei uma salinha de Zoom, e um deles não ficou bem de mexer, né? De mexer nesse medo. E aí a fala foi, olha, eu tenho eu não fiquei bem. Eu falei assim, então, as pessoas... tem a técnica para você sair desse não bem dentro do EFT, mas
As pessoas, elas entram num piloto automático de não olhar suas próprias questões, que quando você é colocado para olhar, às vezes assusta. Você sabe que assusta olhar para as coisas. A Eli, eu já fiz alguns trabalhos com Eli e assusta, não é fácil a gente olhar algumas coisas. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas ligam um piloto automático e vai colocando tudo debaixo do tapete, das relações, das próprias questões pessoais, e assim vai seguindo a vida, meio anestesiado, né? E aí, quando vem essa pandemia, essa emoção aflora, porque você é obrigado a entrar em contato com isso. E aí, qual que é a lição que a gente pode tirar da pandemia, no sentido assim, não só nesse microcosmo, né, que a gente fala da nossa vida, eu vou ter que... Vão aflorar sentimentos, a pessoa vai ter que tentar lidar com isso e não é fácil. Mas, no geral também, se você pudesse falar, olha, essa pandemia é uma lição para o mundo, por exemplo. Você acha que... Eu tenho uma visão minha, e eu queria só dizer assim que eu não sou dona de verdade nenhuma. Eu tenho só as coisas que eu acredito. Quero saber a sua opinião. Eu acho que toda grande mudança, e isso para qualquer coisa, ela vai mandando sinais de coisas que não estão boas. Um relacionamento não acaba assim, alguma coisa já não estava boa, sabe? A minha insatisfação com o trabalho não é um dia de fúria, alguma coisa já não estava boa. Então, quando eu olho para a pandemia, e não querendo romantizar, tá? Porque não é querendo romantizar, mas quando eu olho para a pandemia, ela está trazendo um salto quântico para a humanidade. Todas as pessoas vão vivenciar isso da mesma forma? Não. Algumas pessoas vão passar e sofrer muito? Vão. Algumas pessoas vão passar isso de forma mais leve? Vão. Mas o mundo não será o mesmo. As pessoas, de forma geral, não serão as mesmas. Ou porque sofreram, ou porque perderam pessoas queridas, ou porque tiveram que dar um salto no seu trabalho. A medicina, ela vai avançar, né? A tecnologia explodiu, né? Tudo, por exemplo, eu prestava serviço para uma grande rede hoteleira de mundo. E o pessoal falou assim, a Adriana não gosta de vir aqui para reunião, a Adriana gosta de fazer via Skype. Eu era conhecida como a consultora do Skype, porque eu demorava 1h45 para chegar no cliente, às vezes eu ficava esperando meia hora para ser atendida, a reunião durava 15 minutos, eu demorava mais 2 horas para voltar. Nada produtivo. Não é nada produtivo. Mas as pessoas não estavam preparadas para isso. Há muito tempo eu falo do atendimento de coaching que dá para fazer virtualmente. Muita gente prefere ir no meu espaço, porque eu não me desloco para atender as pessoas. E ok, só que agora as pessoas estão percebendo que é possível. Então, os profissionais estão entendendo que isso é possível, os profissionais estão aperfeiçoando as suas técnicas e as pessoas também estão entendendo que é possível, né? Então, eu acho que é uma mudança quântica do mundo. Eu acho que a gente já estava vindo com uma geração com mais sabedoria de sabedoria de impacto das coisas no mundo, sabe? Em relação à natureza. A gente já estava vindo com uma geração, porque assim, teve os baby boomers, que é a geração da minha mãe, que destruíram, não estou querendo falar que não, eles levaram o Brasil para um progresso, mas para o meio ambiente... Não, é verdade. É verdade, né? é verdade. É verdade. Vamos falar, você me chamou sagitariano, não mente. É fato, Sagitariano, não, é fato. É fato. Levaram para um crescimento absurdo. Levaram para um crescimento absurdo, mas foco nenhum em natureza, foco nenhum em mundo, que esse mundo, ele é onde a gente vive, né, gente? Assim,
a gente tem que cuidar, a gente vai ter gerações futuras. E eu acho que isso trouxe uma nova conscientização para mais pessoas, sabe? As pessoas percebendo que não preciso, então um empresário percebendo que ele não precisa ter todo mundo em numa mesma sala para ter controle, ele pode focar e gerenciar através de resultados. Com isso, ele tem menos emissão de carbono na atmosfera e assim por diante. Então, eu acho que é uma reversão de mentalidade em muitos aspectos. E de alma, gente, de alma. Com certeza. Eu não sei o que vai ser, quantos processos psicológicos terão que ser feitos para fechar ciclos que não estão sendo fechados agora também. Com esse monte de perdas que as pessoas têm. Gente, vamos cair na real, a gente vai ter gente próxima que vai pegar e que vai ser mais sério. Muita gente vai pegar e ok, vai sair. Tanto que eu conheço muita gente que transcorreu bem, que foi que um nem baque. É pesada, não é uma coisa, não é uma gripinha, vamos entre parênteses, não é uma, não, vamos falar uma gripinha, gripezinha. Mas uma gripezinha, não é uma gripezinha, e assim por diante. Então, eu acho que vai mudar a forma das relações, vai mudar a forma como eu me relaciono comigo mesmo, se eu souber aproveitar esse momento. Então, tem pessoas que talvez estejam mais ociosas, Eli. Porque Sim. O trabalho dela dependia dela estar ali. Então, a questão é, o que ela está fazendo com esse tempo ocioso, né? Ela é obrigada a fazer alguma coisa? Não, não é obrigada. Ela quer, vai ser melhor, não vai ser? É decisão dela. Então, vai ter um salto quântico aí. Do meu processo de olhar para mim mesmo, porque eu estou sendo obrigada a olhar para mim mesmo, vai ter um salto quântico para eu olhar para as minhas relações. Então eu tenho tanto pessoas que falam assim, eu não aguento mais olhar para a cara do meu marido, para minha esposa, como eu tenho... É verdade, gente, eu trabalho com isso, não tem jeito. Como eu tenho pessoas que falam que estão descobrindo o parceiro, né? Que estão redescobrindo a relação. Então, é uma escolha, como é que eu vou sair disso? Então, tirando o floreamento, se a coisa não está boa, essa é uma grande oportunidade para eu me transformar. Eu transformar a minha relação, para eu transformar minha relação com o mundo, para eu transformar minha relação com os filhos, né? É uma grande oportunidade. Não sei se eu respondi. Super respondeu. E, na verdade, quando a gente fala da família, das estruturas, disso que você falou, né, dos relacionamentos, indo um pouquinho mais a fundo, né, que você falou que podem ter processos que se iniciem e que vão precisar ser endereçados, né, então falemos assim, por exemplo, do pai, da mãe que estão com a criança dentro de casa o dia inteiro. Às vezes eles nem conheciam direito aquela criança e ela está ali confinada, né, como que essas mudanças de rotina, de comunicação afetam as famílias? É muito interessante. Eu estava conversando ontem com um amigo-cliente, né? E a gente estava falando dessa coisa, né? Porque lembra um tempo atrás, acho que é o primeiro-ministro do Canadá, que ele estava dando uma palestra que entrou a criança, não sei o que ele estava fazendo, né? E aquilo foi muito estranho. Hoje em dia, é muito normal. Você está numa reunião de negócios, o cachorro latiu, porque você não controla, gente. Você controla até o ponto B, né? Então, ou a criança grita. Ou a criança grita. A minha mãe eu tranquei no quartinho agora. Falei, você só sai às 6h30. Mas eu acho que começa a ter um entendimento de que aquele profissional é mais do que um profissional. Então, um gestor, ele tem a oportunidade de entender que aquele é um ser humano, que ele tem a família. Então, essas coisas, eu acho que se a pessoa aprender a lidar e a flutuar com mais leveza, vai ser um ganho para todo mundo.
né? Tchau. Quantas mães de bebês pequenos, aliás, eu vou fazer uma live logo, uma gravação, que é sobre carreira pós-parto, né? Uhum. Quantas mães tinham muita culpa de deixar o filho? E será que essa pandemia não trouxe para o mundo uma nova possibilidade de interação de trabalho, né? Para Eu essas acredito mães? nisso. Então, antigamente o obrigado é sair, o obrigado é abandonar os filhos. Então, eu acho que vai trazer uma humanização para todo mundo? Não, é o que eu disse. Vai aparecer o pior e o melhor de tudo, né? De todas as pessoas, não tem jeito. Mas eu acho que vai dar alguns saltos quânticos muito interessantes. Fábio Miranda Aí, 71, ó, você conhece? agora sim. Agora eu vi. E, por exemplo, a gente voltando à questão você falou das coisas que a gente aprende com a pandemia, né? Que a gente pode mudar. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que a vacina apareceu. Hum, Amanhã você vai tomar vacina e vai voltar ao normal. Primeiro que hum. esse termo novo normal é bem irritante, né? Mas enfim. Agora, porque não existe um novo ou velho normal, existe o que a gente vive, né? Eu não Mas me prendo muito nessa coisa. Quer é, falar novo normal para mim? Fala. pode falar, Eu né? sou muito desconectada disso. Então, mas se a gente fala assim, ó, agora eu vou tomar vacina e a vida vai voltar ou não ao que era. Que hábitos ou que mudança de comportamento você, Dri, né, você adotaria? Por exemplo, se amanhã falasse assim, olha, não tem mais vírus, ou estamos controlando e agora pode sair daí, voltar para São Paulo, mas o que você mudaria? Tá bom. Ou o Uma, que eu tô você morrendo de saudade. manteria? Uma, eu tô morrendo de saudade. Isso. Tô morrendo de saudades do meu vôlei, da minha yoga, da minha academia, dos espetinhos com as amigas, porque uma vez por semana me encontrava com as amigas. A gente tem feito happy hour virtual. Mas não tem aquela coisa do Hum, abraço, supre em partes, que é claro, porque eu estou no meio do mato aqui, né? Senão, então, eu acho que essa questão do toque, eu acho que é cruel a gente não poder ter, né? Então, eu acho que valorizar. Eu sempre fui uma pessoa muito de agarrar mesmo, eu sempre fui, meio Felícia, porque não é um agarrar delicado. E eu acho que tem algumas coisas que me fazem muita falta. Então, com o fluxo de trabalho meu que estourou, eu mantenho uma rotina de exercício, mas é um terço do que eu fazia. Então, eu fazia 1h30, 2 de exercício 4 vezes por semana. Dentro do tempo de planejamento que eu tenho para o meu fluxo de trabalho hoje, é 30 minutos. É o que ah, está dando para mim agora. Então, assim, voltar para uma rotina de exercício, para mim vai ser legal. tem alguém Só uma falando coisa, aí, não, ele é já o falou Matheus umas 2 vezes. Cardoso, saudade do Matheus, nosso meu amigo de vôlei. vôlei, ó, meu amigo de vôlei, né? Explicar para o pessoal que eu falei para que eu desafiei a Adri a não se distrair com os comentários. Ela tá se controlando. Não se controle, Adri, Eu se tô me solta. controlando. Bom, eu tô me controlando, gente. Eu vi, o Luiz Almeida teve que sair, eu vi tudo, gente. É que Eu ela sei falou que para você eu não vê. fazer. Não, eu não falei. Eu Não, desafiei. ela me desafiou. Eu falei que eu ia dar uma sateada, não ia ter jeito. Bom, então eu acho que algumas coisas eu tô ávida para ter de volta, né? Então, por exemplo, sábado foi aniversário da minha mãe, meu irmão com as 2 filhas e a esposa vieram aqui. A gente tem uma mesa fora da casa de 5 metros. A gente almoçou, eu e minha mãe num canto dos 5 metros e eles nos outros 5 metros. Eles não mexeram na comida, só a gente que cozinhou. Porque eles, de uma certa forma, estão em São Paulo. Meu Sim, irmão abre a mais escola. loja. Eu e minha mãe, a gente pode pegar, mas aqui a gente está mais segura. Então, essa questão de, chegou, eu comecei a chorar, eu e minha mãe. E se eu falar agora, eu choro. É, de vontade de abraçar, né? Então, assim, eu acho que quando sair a vacina, uma das coisas que eu mais quero é poder abraçar. Uma delícia.
E agora, eu percebi que eu tenho muita possibilidade de passar minha mensagem para o mundo com algo que é muito importante para mim, sagitariana, que é a liberdade geográfica. Isso foi um ganho sensacional. Eu acho que nem todo o meu trabalho dá para fazer virtual. Não, tem muita coisa que eu não acredito que dê para fazer. Sim. Mas isso me dá uma liberdade geográfica de poder, sabe, Alcançar tem um horário, muitas pessoas. alcançar, tanto eu alcançar mais pessoas, como eu estar em Bali, por exemplo, dando aula para pessoas de Brasil e Portugal. Por que Sim. não? Né? É isso que eu digo de liberdade Entendi. geográfica Porque para você mim. gosta de viajar muito e isso Eu não gosto. passa mais a ser uma barreira, né? Isso Você não pode passa estar mais, onde quer dizer, você eu tenho a quiser. rentabilidade e não é só a questão do ganho de dinheiro, é claro, é muito importante, até como é que eu vou pagar minha viagem para Bali. Mas, mas é uma questão de eu sempre tive, desde o meu primeiro planejamento de empresa, eu sempre quis ser um captador e um capacitador de metodologia e ferramenta de desenvolvimento. E para isso, a única forma que eu tenho para fazer isso é viajando pelo mundo. Então, quando eu olho o meu coach eu fui para a Califórnia fazer. O meu EFT eu fiz com uma pessoa britânica. Então, assim, tudo vai se alinhando, né? A gente vai se alinhando e se descobrindo. Acho que essas são alguns aspectos que eu queria voltar Sim. e que eu quero manter de forma diferente. Tanto que já estou pensando, junto com a agência de comunicação, em próximos produtos, né? Que legal. Próximos produtos virtuais. Então, provavelmente eu vou ter alguma coisa específica aí para a carreira, porque nesse momento as pessoas estão precisadas. E um processo de coaching, ele não é um processo barato. Então, se eu conseguir transformar isso em alguma coisa com aula gravada, com exercícios, no esquema que você já conhece meu trabalho, eu acho que eu consigo alcançar um número maior de pessoas com um custo mais baixo para que essas pessoas tenham acesso. Né? Sim. Porque o trabalho tete a tete do coach, ele não é brincadeira, né? Mas você tendo, assim, conteúdo já feito com alguns conceitos, com algumas atividades, bem legal. A ideia, você conhece, a ideia é transformar o livro que está no Amazon Janela da Vida num produto de carreira. Que legal. Porque ali já tem ferramentas, né? Então eu só preciso transformar isso, e aí é que dá trabalho. Você Sim. transformar um conteúdo para que ele possa ser um infoproduto. Agora, você tinha pensado nisso antes? Imagina! Entendeu? Imagina! Não, e é por isso que eu estou te falando. É uma riqueza de possibilidades absurdas. Né? Eu tô muito feliz com o movimento que está acontecendo. Eu estou muito feliz. Assim, o que eu te disse, o meu emocional, o que tá abalado é que de vez em quando eu choro. Mas a minha mãe fala assim, nossa, Adriana, você é super divertida para ficar. Porque eu casei com 26 anos e fui embora de casa, a gente não convivia juntas desde então. E de repente voltar a morar juntas é um desafio para as duas, né? Adriana, primeiro ela fala que eu não sou tão boa companhia porque eu não faço tudo que ela quer. Claro. Mas pelo menos ela falou que eu sou divertida, isso já é bom. Já é bom, né? Porque também voltar a conviver com quem você não está mais convivendo é um aprendizado, né? É um aprendizado. Você imagina você voltar a conviver com casa pai, dos meus mãe. pais. Né? É que aqui eu não estou na casa da minha mãe. A gente está numa casa que é minha, é da família. Né? Então não tem essa característica na Suíça, de território. Território neutro. Porque eu sou dona, ela é dona, meu irmão é dono. Então a gente está num território neutro. Eu acho que teria sido mais difícil se eu tivesse ido para casa dela ou ela para minha. Sim, porque de vez em quando ela fala, mas nem o alho eu compro mais, nem o alho eu posso escolher mais.
Meu pai, por exemplo, ele não deixa a gente comprar as coisas. Ele fala, eu ainda sei comprar. Falei, tá bom, pai, então vai lá e compra. Ele compra tudo errado, mas tá tudo certo, né? Compra certo, É, ele põe na mão de Deus que tá certo eles do se jeito. resolvem lá. É. Mas aqui, falando de viagem, que eu sei que é a sua paixão, né? Aí é E outra live. outra live. Não, mas assim, se você. O que que você. Por exemplo, se a gente. Se você pudesse escolher hoje, para onde você iria? Nossa. Porque você. Assim, você até pode falar antes para quem está ouvindo, que você já conhece quase que o mundo inteiro, né? Mas eu queria saber o que está faltando, qual é aquela viagem que você tem que fazer, que você ia fazer de repente e não conseguiu por causa da pandemia. Eu tenho vários. Porque assim, eu não sei se você sabe, sou eu que planejo toda a viagem, do começo ao Sei, fim. Eu não claro. viajo, eu não viajo com a Sagitariana, imagina, né? Então eu gosto de total liberdade. E eu tenho alguns roteiros que eu gostaria muito. Tem um que eu gostaria, mas eu preciso dessa liberdade geográfica que eu falei, porque eu preciso ficar pelo menos uns 40 dias, que Uau. é Camboja, Vietnã, Mianmar, Tailândia e Filipinas. Uau. Então, como é que eu vou para um lugar desse sem ficar... porque deixa eu só explicar, gente, não tô querendo ser... É que assim, o mais basiquinho eu realmente já fiz. Então eu tenho que ir um pouquinho mais longe. Você escreveu um livro sobre isso, né, Dri? Nós, É, peregrinos da vida. Nós, peregrinos da vida. Mas depois desse livro eu já fui para o Tibete, já voltei. Índia eu já fui 3 vezes, Nepal já fui 2 vezes. Eu gosto. Eu Mas gosto. então, você foi em muitos lugares, aí você está falando, esses são lugares. Eu gostaria de conhecer Camboja, Vietnã, mas aí você tem um roteiro que você Então, montou. eu traço roteiros. Então, por exemplo, tem um outro roteiro que eu não fiz e que eu gostaria, porque quando eu fiz os países escandinavos, eu não fiz Dinamarca. Então, tem um outro roteiro que fiz todos. Então, vim da Rússia, fiz lá por cima, mas não cheguei na Dinamarca. Então, por exemplo, a Dinamarca, a Bélgica, a Alemanha, Berlim. Berlim eu quero ficar pelo menos uns 7 dias. Né? Eu conheço a Alemanha, mas mais para a região da Bavária. Então eu tenho vários... Menina, se pergunta de roteiro para mim, o que eu te Vai disse, é ser mais uma uma delícia. live. É para você ir falando e as pessoas irem, olha, eu vou É anotar isso mais aqui. uma live. E É você mais uma sente live. falta, né? Você tinha Eu alguma viagem sinto. planejada para agora? Não, eu fiz Chile, né? Eu fiz Chile o ano passado, em março do ano passado. Foi uma viagem que eu sempre planejei. Eu fiquei 20 dias no Chile, fiz Uau. deserto do Atacama. Gente, vocês não estão entendendo o que é deserto do Atacama. É a coisa, você não precisa ser bom fotógrafo. Você só liga a câmera e faz assim. Qualquer jeito que sair a foto tá linda. Paisagens maravilhosas. Eu gosto de coisa mais rústica, eu não sou muito de... Eu não faço turismo gastronômico, essa coisa de ficar perdendo... Para mim, desculpa, perdendo... Parece preconceito meu, mas assim, Não, eu não sou de lógico. ficar num restaurante tomando um vinho. Para mim é pauleira de passeio o dia inteiro e vou dormir cedo. Eu durmo com as galinhas e acordo com as galinhas, né? Então... eu não tinha nenhum roteiro, até porque tudo estava muito caro de euro, de dólar, É verdade. e a economia não estava me ajudando to save money. Mas e no Brasil? Você tem um destino que você não Então, o conhece? Brasil eu já conheço muito bem também. O Brasil, eu já conheço as principais capitais. O que falta para mim é Lençóis Maranhenses, Maranhão, Lençóis Maranhenses, Amazonas. Você vê que não é perto, né? O que Não. falta normalmente está longe. O sul do país, eu conheço até Porto Alegre, não conheço Torres, que seria um lugar que eu gostaria, e Fernando de Noronha, que é um sonho da minha vida de conhecer. Minha mãe foi lá, disse que é minha cara, não Ai, sei queria porquê. muito ir também. Então, mas são esses lugares, os Ah, outros eu Tavani colocou conheço. aqui, Porto Velho, Rondônia. Não conheço, Não Tavani, é conheço. bonito? Nunca nem pensei em colocar em roteiro. Rio Madeira. Olha que legal, adoro dicas de viagem, Tavani. Vamos trocar contato.
Me segue no Insta e eu sigo você, Tavani. Aí a gente troca figurinha de Com viagem. certeza. O que eu, ela tá zoando, ela disse. Que ela Ah, quis dizer por Porto quê? Velho. Não Porque quando sei. você conhece todas as capitais, ela pôs Ah, Porto Velho não, Rondônia. às vezes tem coisa bonita. Mas sabe por quê, Tavani? Eu vou te dizer por que que eu acredito. Eu tenho muita vontade de fazer um passeio que tem pelos ribeirinhos lá na Amazônia. Você pega um Sim. barco. É que eu sou sagitariana, gente. Vocês não têm ideia o que é uma boa viagem para mim. Uma boa viagem para mim é quando eu chego no pé de areia e sento para comer um peixe com o local. Não é hotel caro. Não é isso que é boa viagem para mim. Mas você chegou a visitar alguma tribo indígena? Você não fez essa viagem? Não, não. Amazônia, você tem Então, vontade? não, por isso que eu tenho vontade. Mas Entendi. aí eu tenho que conhecer. É uma viagem pelos ribeirinhos. É um Aham. passeio específico. Você tem que ter. Não é tão simples. Então eu tenho que saber quais são os caminhos. Sim. Não, então, porque a gente está falando, por exemplo, eu conheço alguns lugares no Brasil, vou dizer mais do que a gente fala, muita gente acha que conhece o Brasil, mas eu acho que tem tanta coisa, como você disse, e você Bonito eu não vai. conheço. Não conheço, bonito. Então, é um lugar lindíssimo que eu gostaria de ir. Olá, é show. Eu fiz em Manaus. Desculpa, escorregou, mas é o Não, vai Valtinho. embora, por O favor, é o Valtinho, você fez Valtinho. esse. O Valtinho é sagitariano. Só podia, para gostar do passeio que eu gosto, eu podia ser sagitariano. A Kelly é uma pessoa maravilhosa. Minha Ela VP do disse, é grupo. estar no mundo e não ter o mundo. É, exatamente. Mas a gente ter é ilusão. A gente ter as pessoas, a gente ter o mundo, isso é ilusão, gente. Né? A gente só tem esse invólucro que é nosso aqui, que está sob nosso controle. Né? Albergue Exatamente. Ribeiro, a Pati Seco, amiga da Pati, da Patrícia Vale. Que delícia ter você aqui, gente. Ai, tô delícia. Ó, só falta 4 minutos para terminar. Mas Alguma deixa eu te dar uma pergunta? dica. Alguma Eu vou te pergunta dar uma de. dica de lugar lindo para você ir, que fica aqui em São Paulo, que eu e a Tavani conhecemos, que chama Ronco do Bugio. Que você tem um contato com a natureza maravilhoso. Pois Onde é? você. Piedade. Hum, É um lugar maravilhoso. Você que gosta de eu gosto muito da natureza região de Paraty. também é lindo. Mas se alguém tem alguma Né? pergunta, pode mandar aí, gente. Eu tenho Tem mais alguma uma. pergunta sobre. Porque o papo era sobre psicologia. Ó, só falta 3 minutos, Eli. Manda brasa. Eu queria saber, então, Dri, quais são os seus planos assim que você. Quais são, né? Você falou que está criando o seu produto e tal, mas, por exemplo, quando que você. As suas constelações, né, que você faz presenciais. Você tá ou não tá mexida para fazer, tentar online? Como é que tá isso aí? Eu estou sofrendo uma certa pressão para voltar para fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, não, mas não é só o nosso grupo do Spiritual Thinking. Eu tenho um grupo do curso do Spiritual Thinking, que são as minhas Spiritual Thinkers, e elas estão, assim, me exercendo uma pequena pressão para voltar. Mas, Eli, eu estava pensando em setembro, talvez, eu compro uma parafernália toda de um kit de proteção, como se fosse entrar tudo para uma sala cirúrgica, e a gente pode tentar fazer, não sei, eu estou aqui pensando. A Marli está me cobrando, ó. Olha lá, Quando. quando? Boa pergunta. Eu tô falando, tem algumas pessoas me cobrando. Então, e eu pensei nessa possibilidade, quer dizer, eu compro uma proteção de pé, compro aquela roupa de entrar em sala de cirurgia, compro a máscara descartável, sirvo um pacotinho fechado de comida, porque não dá para ficar misturando, né? Uhum. E aí dá para as pessoas se aproximarem. Eu pensei, o que vocês acham disso? O Vocês pessoal iriam na falou, minha quero constelação? constelar. A Tavani já falou que quer. A Kelly também quero Ó, constelar. vamos marcar Vamos fazer então a em votação setembro? aqui. Votação, Vamos? hashtag Adriana volta. Eu vou até com jalecos descartáveis aí. O Olha modelo lá. topo Então, olha aí. lá, Legal. Cavani topa. Então, eu acho que eu vou fazer, Eli. Vamos Eu montar isso tô, aí. eu vou voltar, eu vou montar uma divulgação assim, prepare-se para a constelação. E Você está entrando num ambiente. E ó, a minha sala não entrou gente, entrou só a faxineira, porque eu tenho mantido ela limpa.
Mas não entrou Não, vírus lá, não. e a Tavani falou, coloca limite de pessoas. Então você põe Sim, umas sim, regrinhas. umas regrinhas. Olha lá, a Adriana volta. É isso aí, hashtag Adriana volta. Ó, vamos fazer o Dri, seguinte, o nosso curso do Spiritual Thinking termina dia 8 de a gente agosto. tem 10 segundos. Nossa, tchau, beijo. Amei. Amo Você você, vê... Dri. Eli, eu te amo. Amei. Também. Foi muito gostoso.